As preocupações em relação ao patamar geral de preços e da economia se agravaram agora em 2022. O IPCA 15 do último mês, que funciona como uma prévia para a inflação oficial, reforçou a preocupação com um avanço mensal de 1,95% para o grupo de alimentação e bebidas. E a guerra entre Rússia e Ucrânia só piora o cenário inflacionário. E sobre isso agora eu vou conversar com a Aniela Carrara, que é pesquisadora da área de macroeconomia do CPEA. Boa tarde, Aniela. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada. O que explica esse momento inflacionário, na sua opinião, que o país vive atualmente? Bom, em 2022 nós recebemos um reforço num patamar de 2021 que já era um patamar preocupante em termos de níveis gerais de preço. Então, o ano passado nós já sofríamos com elevações de preço não apenas do grupo de alimentação e bebidas, mas também de outros grupos, como, por exemplo, a elevação na tarifa de energia elétrica, que nós passamos a pagar um patamar mais elevado, né, a tarifa da escassez hídrica, e nós já tínhamos também preocupações relacionadas ao câmbio elevado, que acabava repassando também os preços internacionais mais elevados para o cenário nacional interno, né? Então, frente a esse contexto de 2021, que já era bastante preocupante, tanto que a nossa inflação em 2021 ficou em 10,06%, muito acima da meta que nós tínhamos para 2021, que era de 3,75%, né? Então, em cima desse patamar, que já estava bastante preocupante e elevado, foi acrescida a preocupação vinda do conflito da Rússia com a Ucrânia, né? E aí esse conflito ele reforça algumas preocupações, então ele reforça a elevação dos preços internacionais das commodities, dentre essas commodities, a commodity energética, né? Então o preço do petróleo sendo elevado, isso repassado aqui pela política de paridade de preços, e também a elevação das commodities alimentares de modo geral, né? Por conta desses dois países, da Rússia e a Ucrânia, serem importantes players, né, na produção de commodities alimentares tais como o trigo. Então, a explicação que nós temos para o nosso atual patamar inflacionário, que é bastante elevado, né, então a soma dos últimos 12 meses já ultrapassa 11%, ela vem de um acúmulo de fatores que desde o ano passado nós já estávamos observando e foram reforçados pela guerra, né, pela crise entre a Ucrânia e a Rússia, né? A situação dos fertilizantes também é um ponto essencial nessa discussão, né? À medida que a guerra na Ucrânia avança. Como é que você acha, Aniela, que esse cenário deve se desdobrar nos próximos dias, pensando também nessa elevação dos preços dos alimentos? Bom, os fertilizantes são importantíssimos, né, para a produção agrícola. Então, o fato da Rússia ser um grande exportador de fertilizantes e ela estar envolvida nesse conflito gera muitas perguntas, muitas instabilidades, muitas expectativas a respeito de quanto tempo vai durar esse conflito, por exemplo, né? Porque à medida que o conflito se estende, também se estendem as dúvidas em relação ao fornecimento do produto, né? Um produto este que é tão importante. Então, só essa dúvida, só essa expectativa em relação talvez a uma redução da oferta ou uma dificuldade no transporte desse produto, na exportação, já faz com que a procura por ele aumente no período presente, e isso já eleva os preços, e por ser um produto bastante importante para o custo, né, do agricultor, é claro que o repasse de preço ele existe, né? Então, se o custo de produção aumenta, isso vai refletir lá na ponta final, lá no consumidor. Então, a questão dos fertilizantes é algo bastante preocupante, e aí nós ficamos sempre na dependência de como que vai se desenrolar esse conflito, né? E de como vão se dar as alternativas a este fertilizante que vem da Rússia. O Brasil já buscou outros fornecedores, já entrou em contato com o Canadá, né? Tem se pensado alternativas, mas é sempre importante verificar e se atentar quanto tempo será que esse conflito ele ainda vai durar, e as implicações diretas que isso tem no fornecimento, na exportação desses fertilizantes, que são importantíssimos para a produção agrícola do país, né? Viver na incerteza cria toda essa pressão no mercado, todo o setor também econômico, né? A cadeia de produção. E esse salto que a gente também viu nos preços dos combustíveis também aumenta a preocupação com a economia.
O que a gente pode esperar daqui para frente? A gente falou também com o Daúde, é um ano incerto, um ano de muita expectativa, um ano eleitoral ainda. Queria que você trouxesse a sua opinião. Certo, de fato, as expectativas não ancoradas, como a gente diz em ciência econômica, né? As expectativas não ancoradas, elas são muito ruins para a economia e isso acaba refletindo nos níveis de preço. Então, nós também temos essa preocupação com os transportes, né? Com o preço dos combustíveis, principalmente, porque isso já refletiu na inflação de março. O grupo dos transportes foi o grupo que apresentou maior elevação do IPCA, né, que é o nosso indicador oficial de inflação, no mês de março, justamente por conta desse preço elevado do petróleo, oriundo justamente das instabilidades provocadas pelo conflito da Ucrânia com a Rússia, né? Então, observando esse cenário, nós percebemos que os efeitos aqui dentro da economia brasileira já são percebidos em termos, já falamos dos fertilizantes, em termos também dos combustíveis, e os combustíveis eles têm um poder de espalhamento, né, entre aspas, dentro da economia muito grande, porque eles impactam o custo dos transportes de modo geral, o custo do frete, e isso vai ser refletido no preço final dos produtos. Certo, Aniela, quero agradecer muito aqui sua participação, seus esclarecimentos com os nossos telespectadores. Aproveito para te desejar uma ótima Páscoa, aproveite bem seu feriado. Obrigada, ótima Páscoa para todos.